O Agenda Econômica está de volta, conversando com Andréa Bolzon sobre a estagnação do Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. No bloco anterior, a gente viu que, apesar de um leve crescimento nas áreas de educação e saúde, a queda na renda fez com que o país parasse na escala aí que vinha desenvolvendo, que vinha aumentando o desenvolvimento humano de toda a população. A gente retoma agora falando um pouquinho sobre a desigualdade de gênero, mas vamos ver antes o que pensam dois senadores que ouvimos sobre esse assunto. Vamos ver. Eu acredito que o desemprego foi um fator preponderante para isso, de cair a melhoria do desenvolvimento humano ao longo desses 3 anos. Essa crise agora de 2017 pode agravar mais ainda. É provável que possamos ter agora já, como já aconteceu em 2016, um recrudescimento das doenças relacionadas com a fome, com a subnutrição, tipo doenças infecto-contagiosas, tuberculose, escorbuto e outras tantas, porque caiu a renda da população com desemprego. Eu considero que foi a crise que acometeu o Estado brasileiro. A crise fiscal, e a crise fiscal não pode ser vista isoladamente, nós temos que pensar também que a iniciativa privada foi atingida e tudo isso concorreu para que programas não viessem a ser iniciados e outros foram reduzidos. Bom, certamente você falava no bloco anterior do Bolsa Família e ele está falando da redução de programas, exatamente desses programas sociais. É um reflexo direto? Isso tem, de fato, um reflexo direto? Olha, o que a gente está defendendo no relatório é que o país precisa de um piso de proteção social que dê suporte para que as pessoas não voltem para uma situação de pobreza num momento de crise econômica como essa. Então, a questão é que uma grande quantidade de pessoas saiu de uma situação de pobreza para uma situação de vulnerabilidade à pobreza, quer dizer, as pessoas não são mais pobres, mas elas estão muito próximas da linha de pobreza. E para que elas não voltem para essa situação, você precisa de uma série de políticas que aumentem a resiliência dessa subida, né? Então, as pessoas precisam ter acesso a programas de qualificação profissional. A gente sabe, então, que hoje tem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas no país, né? Muitas das pessoas que subiram para essa condição de vulnerabilidade à pobreza, que já não é de pobreza, elas podem ter feito isso por meio de um emprego formal no setor de serviços. Mas na medida em que o setor de serviços encolheu muito e demitiu muito, né? Se a pessoa não tem outro mecanismo, se ela não tem acesso a algum tipo de bem de capital, se ela não tem acesso a uma conta de poupança, ou uma linha de crédito, ou algum bem, alguma moto, alguma coisa que permita com que ela faça alguma coisa para se manter naquela condição, vai ser muito difícil. Assim, a gente vai ver mais pessoas e mais pessoas voltando para uma situação de pobreza. Desse ponto de vista, a informalidade, ou seja, esse trabalho informal, o trabalho temporário que não tem um nível de garantia, ele pode contribuir também para esse retorno a uma situação de vulnerabilidade? Certamente, porque a gente sabe todos os problemas que estão correlacionados com a informalidade, né? Então, assim, o ideal é que as pessoas tenham qualificação profissional, tenham tido acesso a um ensino fundamental de qualidade também, para que na hora que você precisa procurar o mercado de trabalho, você seja absorvido dentro da legalidade, né? No mercado formal. E aí sim você tem, então, a possibilidade de se estabelecer nesse novo patamar sem tanto perigo de voltar a uma situação indesejada anterior. Vamos falar um pouquinho sobre a situação de jovens e mulheres, né? O relatório mostra que a população mais atingida em situação mais vulnerável são jovens até 24 anos e as mulheres. E o mais curioso é que as mulheres têm um maior nível de escolaridade, no entanto, elas têm a remuneração menor, né? E o índice fala de que se a gente fosse avaliar só o quesito da situação das mulheres, na verdade, o Brasil não teria 0,75, teria 0,414 nesse índice aí, nesse IDH. O IDH da mulher no país é muito pior. Como é que se explica essa situação? Então, o relatório chama atenção, né, para o fato de que a desigualdade entre homens e mulheres é uma desigualdade que é inaceitável. Então, por exemplo, as taxas de participação no mercado de trabalho são muito diferentes. A mulher participa muito menos do que o homem, justamente porque ela está muito mais envolvida com necessidades de cuidados de crianças pequenas ou de pessoas mais idosas, né? Então, apesar de que ela estuda mais,
né? Na hora também que ela consegue uma posição no mercado de trabalho, para trabalhos iguais, ela ganha 24% menos do que ganham os homens, para trabalhos idênticos, né? Isso sem falar nos cargos de chefia, nas empresas, né? Nos quais as mulheres ocupam muitíssimo menos espaço também do que os homens, né? Agora, assim, sobre o IDH, como o IDH olha para esperança de vida, escolaridade e renda, o que observa é que a mulher tem melhor esperança de vida ao nascer, ela tem melhores indicadores também na área de educação, tanto na média de anos de estudo como na esperança de anos de escolaridade, mas a renda é muito diferente, né? Então, a renda dos homens é muito maior do que a renda das mulheres. Então, fica um pouco empatado também. A gente poderia esperar um IDH que refletisse essa diferença mais, né, que refletisse e mostrasse que o IDH das mulheres é pior do que o dos homens, mas na verdade não é. Justamente porque o IDH não consegue captar, né, essa diferença que a gente capta em outros indicadores econômicos e sociais que estão disponíveis. E com relação aos jovens? Porque os jovens são também, né, um tanto quanto as mulheres, mas os jovens são imediatamente atingidos numa situação dessa. Jovens, crianças e jovens, né? Assim, o que a gente percebe é que a situação de pobreza, ela atinge hoje no Brasil mais as crianças do que as pessoas mais velhas, por exemplo, né? No mercado de trabalho também, as taxas de desemprego juvenil, elas são piores do que todas as taxas, enfim, de mulheres, de homens, né? E, enfim, isso reflete uma falta de políticas, né? Uma falta de olhar para, de fato, você ter canais de inserção desses jovens nesse mercado de trabalho, né? Como aprendizes, enfim, uma forma de fazer melhor a conexão também do ensino médio com o mercado de trabalho. Tem alguns países no mundo que fizeram essa transição muito bem feita e mesmo em tempos de crise, a Alemanha é um exemplo, né? Mesmo em tempos de crise, eles conseguem conectar melhor e não ter essas taxas tão grandes de desemprego juvenil. Pois eu ia pedir exemplos, você já citou a Alemanha. Mas a Alemanha não serve muito de exemplo porque está entre os primeiros do mundo, né? A gente tem algum exemplo mais próximo de nós que a gente pudesse copiar? Né? A gente copia tanta coisa, que tal copiar uma coisa boa? De exemplo de como inserir, de fato, os jovens. De fato, assim, a gente tem notícias, né, de programas na América Latina que fazem movimentos nesse sentido, né? Aqui no Brasil, a gente chegou a ter, né, um plano nacional para a juventude, né, relacionado com o tema do trabalho, que previa uma série de prioridades e de ações que o governo podia tomar. Então, assim, no nosso caso, acho que talvez seria o caso de retomar um pouco esse plano, né? Ver que tipo de políticas estavam lá e o que pode ser feito no curto prazo. Vamos voltar um pouquinho à questão da mulher. A gente falou da mulher na saúde, na economia, mas a gente tem uma parcela, uma participação aí da mulher na política. E um outro número também que me chamou muita atenção é que o país que tem o pior IDH do mundo é a República Centro-Africana. Mas eles têm 12,5% de cadeiras do parlamento ocupadas por mulheres. No Brasil, a gente só tem 10,8% das cadeiras do parlamento ocupadas por mulheres. Esse fato de você ter mais ou menos mulher na política pode influenciar nesse índice de desenvolvimento do país? Certamente, né? A gente acredita que quanto mais mulheres participarem do processo político, né, certamente a gente vai ter políticas também que vão ter um olhar voltado para as mulheres, né? E não é o que a gente vê no Brasil. Você citou o caso da República Centro-Africana, mas também tem o caso da Arábia Saudita, que as mulheres tiveram acesso ao voto só em 2015. E ela já tem mais mulheres proporcionalmente com assento no parlamento do que o Brasil. Na América Latina, as chilenas, as bolivianas, as argentinas, elas dão um banho nas brasileiras. E aí a questão quer dizer, o que tem na nossa matriz cultural, né, que nos afasta tanto, né, dessa possibilidade de fazer parte do parlamento, né? Então, enfim, tem várias teorias sobre como as mulheres são criadas, né? Elas são criadas mais para a parte interna, não tanto para ocupar uma posição externa. Mas, assim, a gente tem que rever e tem que se pensar olhando ao nosso redor, né? Porque 10% é pouco demais, assim, é uma coisa injustificável. Com certeza. Esses números são números relativos a 2015, embora o relatório tenha sido divulgado agora. Vocês já estão trabalhando com os números de 2016, o que a gente pode esperar? Certamente. Todos os anos, na verdade, o processo de produção desses relatórios de desenvolvimento humano, ele não para, né? A gente está sempre trabalhando no próximo relatório. E o que a gente pode esperar para o Brasil, nós estamos assim, a gente não pode dizer se vai piorar o índice de desenvolvimento humano, se vai estagnar, o que vai acontecer. Mas assim, a perspectiva, claro que não é boa, né? Porque a gente continua
os dados de 2016 são dados muito ruins ainda, a gente teve um PIB negativo também, né, de menos 3,8%, então, claro que isso ainda vai refletir bastante na renda das pessoas, né. Agora, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer nas outras dimensões. Pode ser que melhore as outras dimensões, que a piora na renda não seja capaz de trazer para baixo o próprio índice, né, mas, assim, a perspectiva certamente não é das melhores. André, quem quiser ver a íntegra desse relatório pode ver onde? Tem um site? Pode ver na página do PNUD no Brasil, que é pnud.org, e lá dentro tem uma aba que é RDH, Relatório de Desenvolvimento Humano, e lá dentro, então, tem um link para o relatório. Tá, você tem um Atlas, existe um Atlas de desenvolvimento humano. O outro link que também a gente gosta de divulgar é o atlasbrasil.org.br, que é uma plataforma de indicadores. Nessa plataforma, a gente faz uma adaptação desse índice global para a situação nacional. E aí a gente vê estado a estado? A gente vê município a município, inclusive para 20 regiões metropolitanas, a gente vê bairro a bairro. Olha, é possível olhar o IDH de cada bairro, tanto quanto indicadores da área social, analfabetismo, renda das pessoas, enfim, uma série de dados aí com uma precisão muito grande para pequenas áreas. Qual a expectativa do PNUD sobre essas mudanças que estão sendo realizadas, propostas e realizadas no Brasil agora? Terceirização de mão de obra, reforma trabalhista, reforma da Previdência? Olha, a gente tem acompanhado com muito cuidado, observando bem, e a nossa maior preocupação é que as reformas elas tragam justiça para o sistema e tragam justiça também para as pessoas que são as mais vulneráveis do país, né? Então, assim, a gente está olhando com muito cuidado para essas pessoas e nós estamos nos perguntando em que medida essas pessoas, elas de fato vão ser atendidas e incluídas nesses novos sistemas. André, a gente espera então você aqui novamente na agenda para divulgar os números de 2016 em breve. Tá, joia, obrigada. Obrigada pela sua presença e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Fale com a gente, envie sugestões e comentários pelo WhatsApp 61999661616 ou pelo telefone fixo 0800 612211. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet senado.leg.br/TV. Até a próxima Agenda Econômica.